No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco aqui no estúdio, secretário de esporte, né? O professor Hilton Jorge. Professor Tom, bom dia, professor. Bom dia a todos os espectadores. É um prazer a gente estar aqui para falar mais uma vez de esporte. Tá certo. Vamos falar bem aí a Olimpíada Colegial Guarulhense? A Olimpíada Colegial está começando agora no sábado, né? Até confundiu, nessa correria toda, confundiu o endereço antigo pelo novo, mas... Está atrasado a Olimpíada? Um mês assim? Não, normalmente acontece nessa época. Não seria em julho, durante as férias? Não, porque a gente não tem como pegar os alunos, né? E fica mais difícil. Como que o professor vai dar treinamento? O professor nem pode, né? Em férias, como que ele vai conseguir? Bom, então Olimpíada Colegial Guarulhense, quais serão os locais? Poxa, são tantos locais, eu trouxe mais ou menos aqui. Os locais, a gente tem todos os locais, eles já estão no nosso portal, né? O Educação, que é educação.guarulhos.sp.br. Educacão ficou ótimo. Tem que falar assim, não é assim? Não, mas eu quero saber o seguinte, o Fioravante Ervolino vai ser utilizado? Não, o Fioravante Ervolino a gente ainda infelizmente não conseguiu. A gente teve essa sindicância para apurar alguns fatos, né? E então atrasou. Agora a gente já está com a fiação do Fioravante, que era a última coisa que faltava. Já está na tela, que a gente fala que está na tela, já está aprovado para compra. Agora a gente cumpre o prazo legal da licitação e a gente já deve comprar. O Fioravante ficar pronto esse ano, não com a mesma rapidez que eu falei que eu gostaria, mas ele ficar pronto. A gente tem até, eu trouxe até a papelada. Até dezembro vai? Tem que ir, senão eu vou infartar. O Tomezão também, né? A gente tem aqui a gente tem a sindicância do Fioravante, né? Então a gente teve que aguardar alguns passos para começar... Essa sindicância é para apurar aquele convênio com o Falcões Moto Clube, é isso? Não, para apurar o vandalismo, né? Quem deixou o estádio ficar degradado? Sim. Eu vou ser muito claro, eu penso que não foram os Falcões. Eu já tive algumas conversas com eles, só que eu não posso pontuar. Por quê? Porque eu cheguei dia 1º de janeiro. Né? E o vandalismo aconteceu antes. Só que a gente tem que mostrar, foi roubado o relógio, foi roubado toda a fiação. Fusível? Não, disjuntor, fusível, caixa de luz... E ele foi totalmente vandalizado. Então a gente não pode, eu não posso pontuar quem foi, por isso que a gente abriu uma sindicância. Mas houve uma degradação, essa degradação está sendo apurada. Eu parabenizo aí pela sindicância. Fala, a Tervan está arrumando a fiação lá no Fioravante? Não entendi. Não é a Tervan. A Tervan faz a iluminação pública. Não são eles, não. Então, o Tomezão também não vai poder ser utilizado, nem o João do Pulo. Não, o Tomeu está no processo da emenda parlamentar. A emenda parlamentar tem todo um processo. A gente já conseguiu o empenho dessa emenda parlamentar e agora a gente tem uma reunião com a Caixa para eles liberarem esse empenho. O empenho que a gente fala que está na tela, o empenho já tem o número do empenho, só que existe, a gente já cumpriu toda a fase de documentação, cumpriu essa parte e agora a gente está na fase de liberar a emenda parlamentar. O Tomeu demora um pouco mais, até mesmo pelo tamanho, né? O tamanho da destruição não foi maior ou menor que os outros, aquele é muito maior, então foi mais demorado um pouco o Tomezão. O João do Pulo, sim, a licitação está junto com o Fioravante. Então assim que a gente colocar o Fioravante para funcionar, a gente coloca o João do Pulo ou vice-versa. A vereadora Carol Ribeiro está cobrando muito a iluminação do ginásio João do Pulo. Você tem acompanhado isso? Tenho sim. Inclusive eu conversei com a vereadora ontem e eu já falei para ela que a gente agora está em fase final. A gente tem, como eu falei, agora a gente já tem aprovação para o diário oficial da licitação, já foi liberado a verba, então a gente já está em fase meio final, só que eu não vou falar de prazo, porque tem 30 dias que tem que ficar no sistema a licitação e depois a gente executar, mas sai esse ano. Secretário, vamos recapitular então. Então o Fioravante ainda não está disponível, o João do Pulo ainda não está disponível, o Tomezão não, e o Ponte Grande? Ponte Grande já está disponível, a gente fez aquele mutirão, né? E depois com essa grande conquista que foi o nosso voleibol, né? Sim. O vôlei Corinthians Guarulhos, a gente disponibilizou lá para o voleibol jogar, inviabilizou as outras modalidades, porque tem que ter o tapete oficial da CBB para a Superliga, é um tapete emborrachado que ele pega uma parte da quadra e não total. Então a gente tem desnível na quadra, então a gente não pode ter outra modalidade. Por isso que a gente tem corrido com o Fioravante e com o João do Pulo para emprestar, para ceder para as outras modalidades. Enquanto isso a gente tem praticado no céu, né? A gente está fazendo essa prática dos jogos de futebol, de futsal, de handebol, a gente está fazendo no céu com bica. Tá.
Professor, eu fui jogador de vôlei aqui da seleção de Guarulhos. Eu espero que tenha uma escolinha de vôlei aproveitando esse momento do voleibol guarulhense, né? Quando a gente fez essa coisa, a gente foi muito claro. Que o alto rendimento ele seria 21, o sub-21 e o adulto. A base é toda de Guarulhos. Em todas as modalidades que quiser, qualquer uma pessoa que quiser vir, qualquer um clube, qualquer uma entidade, qualquer um patrocinador que quiser vir, o alto rendimento vai ser separado da massificação. Então a gente continua com o nosso trabalho, com nossos professores, todo mundo. Então a base sempre vai ser nossa. A Olimpíada ela foi feita para revelar talentos. Sim. A gente vai pegar da Olimpíada, essa Olimpíada, a nossa grande expectativa é que todos fiquem de olho na Olimpíada e os talentos venham. A gente tem que fazer o alto rendimento para aumentar a massificação. Fala, Virgílio. Eu queria saber, professor, com qual idade, por exemplo, o jovem ou a criança guarulhense pode iniciar no vôlei, a formação? A formação, muitas vezes, ela começa já no colégio, né? Ela começa já com os professores, e depois, a partir dos 12 anos, que eles começam a competição da Olimpíada Colegial Guarulhense, a gente já vai começar a observá-los para levá-los para as nossas equipes. Às vezes tem alguém que é mais prematuro, mas, né, então ele começa a jogar mais cedo, isso não tem idade, mas normalmente 12 anos é a idade que a gente começa a direcionar. Já há uma escolinha ali na Ponte Grande, não? Já existe uma escolinha, já existem equipes. A gente foi campeão, o pessoal não sabe, mas antes do Corinthians Guarulhos ser campeão, que ainda não foi, né, foi campeão da Copa Ouro, mas a gente já foi campeão paulista no primeiro turno, a gente foi campeão paulista sub-14 e campeão paulista sub-15, com a prova em Guarulhos, né? Bom, professor, nós temos perguntas aqui. Thaís, Luciane Lopes, Leandro, Maurício, Ana, Natália, Alceu, querem saber sobre o kickboxing, se irá continuar. É o grupo de kickboxing que ali no Adamastor. Bom, o Adamastor não me parece o local mais apropriado, né? O Adamastor é um espaço multidisciplinar. A gente tem uma equipe, a gente tem um trabalho de kickboxing lá e esse trabalho vai ser mantido. Tá, o Nelsinho, o professor está com a gente, professor muito competente, esse trabalho vai continuar. E a gente tem uma turma bem grande lá. A gente 170 alunos? 170 alunos e aumentando, né? E um trabalho novo, mas é um trabalho bem grande, um trabalho bacana, já fui lá visitar. Mas vocês têm uma área toda estruturada ali, com sacos? Tem uma sala com tatames, a gente tem... Dentro do Adamastor? Dentro do Adamastor. Tá certo. O ideal seria no ginásio, né, professor? Pô, mas o Adamastor é muito bem centralizado, né? A gente tem a pretensão de fazer, sim, mas o Adamastor é muito bem centralizado. E como funcionou, às vezes é difícil a gente mexer lá. Tá bom, deixa lá por enquanto, né? Não, por enquanto talvez deixe sempre lá, porque a gente pode ter lá e em outros locais, né? A pergunta, emenda a pergunta aí do futebol. Isso, do Gil Dantas. Essa pergunta aqui, eu ouço essa pergunta desde a década de 80 na cidade, ou 70, vai no tempo do Oswaldo Tassi. Por que Guarulhos não tem um time de futebol na primeira divisão e também não tem um estádio adequado para receber um time de primeira divisão? Aliás, eu me emendo a pergunta sobre a arquibancada que está ainda parada, né? Está interditada lá no Flamengo, professor. Por coincidência, né? Hoje a gente vai fazer uma vistoria, vem o pessoal da Federação Paulista de Futebol e os bombeiros para a gente tentar a liberação daquela arquibancada. Muito daquela arquibancada não vem da arquibancada da estrutura em si, e vem sendo recuo, área de vazão, área de escape, e você lá embaixo tinha, né, tinha pedra, tinha pau, tinha as coisas, porque lá embaixo estava um pouquinho desarrumado. O pessoal do Flamengo já retirou isso daí, eu fui lá no domingo acompanhar o futebol americano, eu vi, já fez uma limpeza com máquina, tirou todos os entulhos, as coisas que estavam lá embaixo, e a gente faz uma vistoria hoje. Agora, a administração do futebol de Guarulhos, ela é independente da prefeitura. É o Flamengo e a de Guarulhos. O estádio é da prefeitura, o clube não. Foi feita a cessão de uso, então a gente, sobre o futebol profissional, que a gente fala, né, a gente não tem tanta gestão, só que a gente é parceiro, a gente ajuda, a gente fez eventos. Copa São Paulo a gente correu junto com eles para liberar o AVCB, então a gente conseguiu, a gente trabalha junto, trabalha em sintonia com as duas presidências, mas o futebol de Guarulhos ele é independente. Professor Tom, o tênis de mesa, o Guarulhos era uma referência nacional no tênis de mesa. Como é que está o tênis de mesa? A gente fez uma parceria com a SEG, né? Porque aí a gente... O SEG? O SEG. A SEG é o SEG. Eu fiz uma parceria com a USEG e a gente está retomando o tênis de mesa de Guarulhos, sendo que a gente voltou para os Jogos Regionais com tênis de mesa, né? Agradecer ao professor Andreus, que faz um excelente trabalho. Muito bem. E alguma outra modalidade se destacando ou não? A gente tem o vôlei,
veio com uma carga mais forte. O nosso handball voltou para a Liga Nacional, tanto masculino quanto feminino, depois de 11 anos. Ginástica artística voltou para a Liga Nacional depois de 11 anos. Todas as equipes que voltaram para a Liga Nacional foi depois de 11 anos. Acrobática vindo agora, kickboxer cresceu, o nosso boxe tem dado um pouco mais de atenção. Então as coisas têm começado a evoluir. O nosso judô, nós estamos resgatando o judô, ano que vem voltaremos a ter uma equipe de judô. Então aos poucos as coisas estão resgatando. Muito vem dos professores, do incentivo. Falam, pô, que legal, cara. Então você e o Wilson, né? Pô, a gente pode aproximar. A gente foi pouco tempo, a gente fez muito, mas não foi por causa de mim, do Wilson, ou da secretaria, foi também por causa da gente. Mas é que os professores começaram a acreditar de novo. E o atletismo, professor? O atletismo, a gente continua com o atletismo, temos alguns atletas classificados nível nacional, e fomos bem, a gente conseguiu bastante, 14 medalhas aqui mesmo, foram handball, né? O atletismo conseguiu 14 medalhas nos Jogos Regionais, me perdoe se eu estiver errado, e a gente está ressurgindo aos poucos, né? Porque a gente teve um orçamento curto, mas a gente teve o orgulho de competir com o Guarulhos, foi grande. Ok. Professor, o futsal também sempre foi uma referência na cidade, né? Com o INPO e outras equipes. Mas hoje, hoje nós não temos uma equipe adulta, né? Disputando pela cidade de Guarulhos. E temos talentos, né? Nós temos aí o Guarulhense, o INPRO, não sei se o ASA. ASA parou, né? ASA não participou esse ano. O Guarulhense e o INPRO. O que a cidade tem feito, a prefeitura, pelo futsal? Uma coisa difícil a gente fazer esse ano foi equipes adultas. Por quê? Por causa de verba, por causa de custo, por causa de taxa de arbitragem, por causa de deslocamento. Os deslocamentos são muito maiores, né? O interior mais a fundo. Então eu falei, gente, esse ano a gente não tem verba, não tem perna para fazer isso daí. Só que a gente tem trabalhado para um futuro. Eu vou nos campeonatos, fui no campeonato do Maravite, o professor Rafael organiza na semana passada para você. Olha, uma quadra descoberta, um nível tão alto, gente que já jogou no Carlos Barbosa, jogou na seleção da Itália, jogou em diversos clubes. E a gente vê que o nível é muito alto, a gente tem esse compromisso, sim, em fazer um futsal forte. Espero que eu já consiga fazer no próximo ano. Com isso, a gente está trabalhando a lei do incentivo de esporte. Nós já fizemos a lei do incentivo de esporte, já estamos trabalhando com algumas parcerias, conversando sobre o nosso planejamento orçamentário para o ano que vem, para que a gente consiga ter um leque maior, que a gente consiga ampliar as modalidades esportivas. A lei do incentivo de esporte está redigida. Né? Já está redigida, já vai a conhecimento do nosso prefeito Guti, para depois ao conhecimento jurídico, financeiro, para ir para a Câmara. É um plano de governo, ele está sendo executado. Temos vários planos de governo a serem executados, vários projetos que estavam no... Professor, só para finalizar, eu tenho uma crítica antiga em relação à Olimpíada Colegial. Nem todos os colégios particulares participam. Eu entendo que eles deveriam participar. Como é que está essa adesão? A gente conversou a gente fez uma reunião logo em fevereiro com os donos ou diretores de colégios particulares. E a gente tem algumas sugestões. Esse ano, a gente, devido ao orçamento curto, muita correria, a gente falou, vamos manter mais ou menos o mesmo padrão, com um espírito diferente, né? Só que, acabando a Olimpíada Colegial desse ano, nós vamos fazer um congresso técnico após a Olimpíada. Por quê? Erros, acertos, mudanças. Então, a mudança vai começar a partir do ano que vem. Eu tenho uma ideia particular. O que alonga muito a Olimpíada Colegial Guarulhense é o futsal e o futebol de campo. Tem muitos jogos, não dá. O futebol de campo e o futsal não dá para fazer em uma semana. Talvez, isso é uma ideia que eu vou passar para os professores, que a gente já tem passado internamente, a gente comece o futsal com uma antecedência. Melhor. Se a gente começar o futebol com uma antecedência, a gente consegue fazer a Olimpíada num prazo mais curto. Esse é um pedido das escolas particulares. Uma Olimpíada num espaço um pouco menor para os alunos ficarem pouco tempo fora da sala de aula. Então talvez a gente comece o futsal aos sábados, já um mês de antecedência é o suficiente. Ou os finais de semana, né? Então, aos sábados, que a gente faz durante um mês anterior, a gente já dá o start da Olimpíada. Porque muitas escolas particulares estão relegando o esporte. Isso é preocupante. Professor Tom, muito obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. E agradeço a todos. Vou agradecer a nossa grandiosa equipe da CECEL, agradecer ao nosso prefeito Guti, nosso vice-prefeito Alexandre Zeituni, e meu grande irmão e parceiro, Wilson. Um abraço, um beijo no coração. Wilson Davi, nós compramos lá atrás, né, Wilson? Aquela briga contra a Olimpíada Colegial Guarulhense que anunciaram que ia ser cancelada, não foi, né? Compramos a briga. É isso aí. Um rápido intervalo.